Se você chegou até esse canal sem saber quem eu sou, você é milagreiro. São atualmente 40 inscritos no meu canal, sendo que uns 2 eu não reconheço pelo nome. Acho que 2. E a ideia desse canal é o Anielo fazer desabafos pessoais sobre os momentos que a gente está vivenciando hoje nessa situação política da pandemia. Eu não vou falar de pandemia, eu vou tangenciar o assunto aborto. O aborto caiu na mídia agora por causa daquele caso da garota de 10 anos. Se você está assistindo esse vídeo sem ser no mês de agosto de 2020, talvez não saiba do que eu estou falando, então vou fazer um resuminho breve. Em agosto de 2020, tornou-se pública a gravidez de uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio, provavelmente anos a fio, e ficou grávida. A família tentou autorização judicial para o aborto, conseguiu essa autorização judicial. No meio do caminho, a ministra Damares deu um apoio muito dúbio sobre para que ela estava querendo fazer o apoio, questionou-se muito se essa intervenção da ministra era adequada ou não. E a coisa piorou muito mais quando finalmente se autorizou a fazer o aborto. Uma clínica assumiu que ia fazer o aborto, uma clínica negou antes, outra assumiu. E aí a Sarah Winter, a Sara Giromini, a gente não deve chamar a sua sujeita de Sarah Winter. Quem não sabe, a origem desse pseudônimo tem origem numa espia nazista. Então, é um pseudônimo revoltante, é só olhar a origem. Mas a Sara Giromini jogou os dados dessa criança ao público e aí um circo de horrores foi criado em frente ao hospital para tentar impedir o aborto, etc, etc. Isso, felizmente, na maior parte da mídia, exceto os grupos mais evangélicos e tradicionais católicos, a maior parte da mídia achou revoltante essa situação. Mas eu não vou falar aqui sobre direito de aborto. É um assunto que quem me conhece sabe qual é a minha posição e quem não me conhece consegue deduzir qual é a minha posição. Eu vou falar um dos motivos dessa minha opinião sobre o aborto, que é um motivo muito mais amplo do que a questão do aborto. É uma forma de se encarar problemas similares ligados à biologia em específico e à natureza em geral. E um pouco até mesmo nos nossos modelos lógicos. A gente tem um pensamento muito aristotélico em lógica, é muito preto no branco, muito A ou B. Se algo é mamífero, não pode não ser mamífero. Se algo é positivo, não pode ser negativo. Se A é A, não pode ser não A. Isso tudo parece fazer muito sentido e em inúmeros exemplos faz todo sentido lógico. A contradição é um desafio ao entendimento, ou quando algo aparentemente contraditório. Mas não é a única forma lógica de se encarar um problema e muitas vezes a natureza exige que a gente use sistemas lógicos similares à lógica difusa, onde o conceito não é há ou não há, e sim há e não há em gradações. Ficou complicado falar, né? Mas é mais ou menos como o seguinte, como se uma coisa pudesse ser 25% vermelha, 20% amarela e 30% verde, digamos assim, valores difusos em vez de ter uma cor estabelecida, é vermelho ou não é vermelho. Uma explicação bem simplória, mas serve para o que eu estou querendo argumentar. Vamos pegar um exemplo concreto e acessível a todos. Quando é que você se tornou um adulto? Em que momento da sua vida? Talvez algum de vocês, muito poucos, vão poder dizer: eu me tornei adulto em 25 de setembro de 1993. Vai ser muito difícil que alguém consiga determinar um ponto exato. A maioria de nós vai saber que era criança quando tinha 5 anos de idade e que é adulto quando tem 40, mas não vai saber
o dia exato, a hora exata em que essa transformação aconteceu. Por quê? Porque é uma transformação gradual. Nós, aos 6 meses de idade, somos claramente bebês, aos 3 anos somos algo entre um bebê e uma criança, aos 12 somos algo entre uma criança e um adulto, e por aí vai. Temos vários estágios intermediários, e a gente vai, através de um longo processo gradual, se transformando uma coisa na outra. Que diabos isso tem a ver com aborto, Anielo? Quando a gente vai falar em aborto, a gente costuma muito a falar sobre o momento em que a vida surge. A partir da concepção, o embrião é um ser humano. Ou só a partir do nascimento o embrião é um ser humano. Ou a partir do momento em que tem um sistema nervoso central e consciência própria é um ser humano. Essas determinações categóricas de fronteiras estabelecidas, na maioria dos casos, quando falamos em biologia e em muitos eventos naturais, não funciona. Como o caso do adulto. Vou citar um outro exemplo clássico. O que é um ser vivo, o que não é um ser vivo? É muito fácil a gente entender que uma cadeira é um ser vivo, que uma cadeira não é um ser vivo e que um cachorro é um ser vivo. Mas há alguns limites onde a coisa não fica tão clara assim. O exemplo mais clássico que eu posso dar é o vírus, onde eu posso ter 1 milhão de biólogos debatendo que é um ser vivo, 2 milhões debatendo que não é um ser vivo, e todos eles vão ter argumentos com sentido. A gente tem que entender que muitas dessas classificações lógicas, esses conceitos, rótulos de classificação são criados por nós para entender a natureza. Isto é um ser vivo, isto não é um ser vivo. A natureza não sabe se é um ser vivo ou não, aquela coisa. O que a gente tem é o fato que a coisa existe. E ela é assim, assim, assado. Se eu posso chamar ela de tal nome ou de tal outro nome, isso é uma coisa que vai depender do sistema que a gente cria para entender aquela coisa. Citando um outro exemplo que é muito comum a gente se confundir, quando é que surgiu o primeiro ser humano? Que é mais ou menos similar à pergunta de quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha. Quando é que surgiu o primeiro ser humano? Estou supondo que você não é um negacionista da biologia moderna e que aceite o fato estabelecido de que o ser humano ele tem sua origem nos primatas, que populações de primatas foram sofrendo evoluções ao longo de gerações, adaptações evolutivas, e acabaram se transformando no que hoje a gente chama de ser humano moderno. Se você for entender como funciona o processo biológico disso, você vai entender que não há nenhum indivíduo ou nem uma população específica, nenhum momento em que se fala, ali nós tínhamos macacos, botando o termo popular, eu defendo que todos somos macacos ainda, mas aqui nós tínhamos macacos e a partir dessa geração, desse indivíduo ou dessa população, nós temos humanos. Não funciona assim. Nós temos cada vez mais populações de mamíferos que vão se tornando parecidos com primatas, que se tornam primatas, que vão se tornando parecidos com os grandes símios, que vão se tornando alguns deles parecidos com humanos, outros parecidos com chimpanzés e por aí vai. Há uma gradação. Se a gente fosse botar, por exemplo, uma foto de todos os seus ancestrais, do seu pai, sua avó, sua bisavó, etc, 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 até 200 mil gerações atrás, você botando uma foto do lado da outra, você sempre vai notar que a mãe é do mesmo tipo, vamos usar o termo espécie para ser biológico, da mesma espécie do filho. É sempre isso. Só que se você pega 200 mil gerações de diferença, você vai ter diferenças enormes. Citar mais um exemplozinho só para ilustrar como isso funciona. Imagina o que é um cachorro. Cachorro é uma espécie e a gente aprende no 2º grau que espécie
são indivíduos são da mesma espécie quando eles conseguem gerar descendentes férteis, né? Se eu consigo ter um filho com um outro indivíduo e esse meu filho ter mais filhos, eu sou da mesma espécie que ele. Ok, eu vou ignorar os limites que esse conceito de espécie tem, o que a gente aprendeu no ensino médio, no ensino fundamental, no primeiro e segundo graus, que é mais antigo. E vamos aplicar isso aos cachorros. Cachorro pode ter filho com cachorro. Pega um chihuahua e um dog alemão. Não há como um chihuahua e um dog alemão se reproduzirem. Ou o macho não consegue fertilizar a fêmea porque não consegue escalar a montanha, digamos assim, ou a fêmea morre durante o cruzamento ou o parto, por causa da diferença de tamanho. E aí eu estou pegando um detalhe simples. A gente sabe que tamanho não serviria para definir espécie em tese, e sim genética. A gente pensa hoje em termos de genética, mas se a gente não tivesse indivíduos intermediários entre Chihuahua e o dog alemão, quase com certeza a gente ia interpretar que Chihuahua é uma espécie e dog alemão é outra. Só que a gente tem uma série de cachorros intermediários que a gente consegue, com isso, perceber que Chihuahua e dog alemão são da mesma espécie. Ok? O que eu estou querendo introduzir? Qual a ideia que eu estou querendo introduzir para vocês? Quando a gente for olhar uma questão do tipo um embrião, um feto é um ser humano, a gente tem que parar de pensar em categorias absolutas. A gente tem que parar de buscar, a partir do momento em que o cérebro funciona é ser humano. Ou a partir do momento em que houve a concepção é um ser humano. E a gente tem que olhar com um olhar neutro os fenômenos que a gente observa. O que a gente observa é o que a gente chama de indivíduo humano, uma criança, um adulto, tem um conjunto de características, e o que a gente chama de tecido vivo, digamos assim, eu sei que, por exemplo, uma gota de sangue, apesar de ter uma carga genética única, metabolismo, etc., e eu poder dizer claramente que é vivo e que é humano, não é um indivíduo. Então, eu coloco uma gota de sangue como vida humana, mas não individual, e, por exemplo, o anielo como vida humana, individual, um indivíduo. E os embriões e fetos são uma categoria intermediária ali. Note que com isso eu não vou estar dizendo, aborto pode ou não pode. Eu não vou entrar nesse mérito agora. O que eu vou é só querer te fazer o seu cérebro mexer e sair dessa lógica binária de 0 e 1, entender os intermediários. Isso vale para outras coisas. Por exemplo, o que é vivo e o que não é vivo. Citei o exemplo do vírus como um ser intermediário, mas se a gente for observar, nós costumamos a falar em química inorgânica, aquela coisa de produtos químicos que a gente inclusive acha que é tudo veneno, e não é bem assim. Água é um produto químico, ar é um produto químico. Mas você tem a química inorgânica, que nós percebemos claramente como uma coisa não viva, como mecânica, como não consciente. Uma pedra segue as leis da física. Se eu jogo, água no açúcar, o açúcar vai dissolver, e isso não tem nada a ver com vida. Apesar do açúcar ser um componente químico. Vou botar o sal aí, um químico orgânico, né? Botar o sal aí, que é química inorgânica plena. Aí a gente tem a química orgânica. Qual a grande diferença da química orgânica para a química inorgânica? A gente separa a orgânica numa categoria à parte, porque é a nossa química. Porque é a química que está por detrás de seres vivos. Mas eu posso dizer
de uma forma simplificada, que a química orgânica é a química do carbono. E grafite é carbono. Então, quando eu tenho polímeros complexos de carbono, eu digo que é química orgânica. Quando eu tenho estruturas químicas mais simplificadas, eu digo que não é orgânica. Não é uma diferença essencial, é uma diferença estrutural. Não há uma outra química, uma química B, é tudo química. E a segunda fronteira é entre a química orgânica e a biologia. E ela também não é muito clara. Não há um ponto limítrofe que isso daqui é química orgânica e a partir daqui é um ser vivo. Posso citar o exemplo do vírus como um exemplo clássico, mas também tem vários outros. A gente sabe, através do experimento de Parin, que os conjuntos básicos da química orgânica, os aminoácidos e algumas espécies de monômeros e coisas do gênero, podem ser sintetizados por processos de química inorgânica num ambiente sem vida alguma. E a gente também sabe de situações onde, como no caso do vírus, onde você tem uma estrutura química que, em determinado contexto, se comporta como vida, em outro se comporta como não vida. Então isso serve para a gente questionar. E aí vale para o aborto, vale para, inclusive, determinar em que momento um indivíduo morre, quando que eu deixo de ser eu e viro um cadáver. Se você for olhar a questão da morte cerebral e do entendimento médico de morte cerebral, você também vai ver que é um processo e não um momento em que de repente eu estou morto. Não, eu vou morrendo e a partir desse processo e avançando vai se tornando cada vez mais irreversível até o ponto em que eu sou claramente um cadáver. Mas não há um único exame que possa determinar a morte cerebral. Eu vou determinar a morte cerebral repetindo exames de atividade cerebral ao longo do tempo. Não há um momento de morte, apesar aquela coisa de séries médicas de falar momento da morte, aquele momento legal da morte é feita pela parada cardíaca e não pela parada cerebral. Só para... Se eu estiver cometendo algum erro médico aí, por favor, me linchem publicamente. Mas é mais ou menos isso. Mas o que eu quero dizer, inclusive como uma ideia de questionamento filosófico, a ideia de ânima, de alma, de espírito, ela foi criada na época clássica para separar o vivo do não vivo. Existe alguma coisa essencial na vida que torna ela diferente da não vida. E hoje, o melhor entendimento que a gente tem do mundo é que isso pode ser, não vou afirmar que mas isso pode ser, e há bons motivos para se crer que essa separação é ilusória. Com isso eu estou dizendo que alma não existe? Bom, eu sou ateu, essa é a minha análise da questão. Então eu posso estar sendo influenciado. Mas eu posso ir para o lado oposto. Eu posso dizer que até mesmo as estruturas mais simples, até mesmo um gás, tem algo de vivo neles. Eu posso ir para um caminho mais místico, se eu quiser. O importante é a gente entender que a natureza não se limita às nossas categorias. E que a gente costuma classificar coisas para entender a natureza, para adequar ela aos nossos modelos de mundo, e com isso entender melhor o que não está errado, o que não é uma ilusão, isso não é um processo de se iludir, isso é um processo de classificar para compreender, é como se fosse catalogar uma biblioteca para ela não ser um amontoado de livros. Certo? Uma biblioteca não é um arquivo de livros. Uma biblioteca é uma estruturação lógica onde eu possa ir buscar livros de assuntos similares e achar de maneira organizada aquilo. Arquivologistas agora estão... Já vou ter químico, físico, místico, biólogo, agora também arquivologista querendo bater em mim, provavelmente. Mas desculpem as simplificações. O que eu estou querendo só introduzir na cabeça de vocês não vamos pensar de maneira dualista.
Não vamos pensar em zeros, em uns, em absolutos. Não vamos pensar a vida começa aqui. Não vamos pensar o direito à vida começa aqui. Vamos analisar os problemas naturais em sua complexidade. A natureza não está limitada à nossa lógica. Nossa lógica que tem que se adequar à natureza. A natureza não tem nenhum compromisso em não ser contraditória. A natureza não tem nenhum compromisso em seguir os nossos modelos de pensamento. Então, o embrião está pouquíssimo preocupado se ele tem direito à vida ou não. Ele está lá reproduzindo suas células. Quem está preocupado se o embrião tem direito à vida ou não, somos nós que vivemos em uma sociedade humana e temos esse conceito de direito à vida. Então, o embrião tem direito à vida ou não tem? Esse é um problema muito complexo que não cabe aqui nesse vídeo, que já tem mais de 20 minutos, responder. Mas não respondam em termos absolutos sem uma reflexão bem profunda.